Abra comigo em Êxodo capítulo 12. Então, como eu estava falando, o domingo da Páscoa é a data mais importante do cristianismo. Nós comemoramos o Natal. O Natal é uma festa cristã, é uma festa muito comemorada no mundo inteiro. É uma data linda, mas você sabia que entre o Natal e a Páscoa é mais importante para nós do que o Natal? Se você não sabia, deixa eu te explicar. Se Jesus só tivesse nascido e não tivesse morrido e ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Então, se nós formos entender o plano de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus tem um fator determinante na nossa fé. Nós estamos aqui porque Cristo morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo disse que se ele não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. A nossa fé não teria sentido sem a ressurreição dos mortos. Então, hoje pela manhã nós estávamos falando sobre isso. E foi um culto tão gostoso, foi um momento tão gostoso, onde nós falamos sobre a ressurreição, cantamos sobre a ressurreição. Eu gosto muito dessa música que fala que ele é exaltado para sempre, porque ele está vivo, porque o nosso Senhor está vivo, o túmulo está vazio, aquela sepultura não pôde deter Jesus. Então, se nós estamos aqui hoje é por causa da ressurreição de Jesus. E nós queremos então, queridos, nesse capítulo de Êxodo, conhecer um pouco sobre as implicações da verdadeira Páscoa. A Páscoa do Senhor é uma festa que começou com o povo judeu, mas nós não comemoramos mais a Páscoa judaica, porque nós não somos judeus. Em Israel se comemora a Páscoa ainda tradicional do Antigo Testamento. Mas a Páscoa em Cristo, ela foi ampliada, ela foi melhorada. Na verdade, ela não foi nem melhorada. A Páscoa em Cristo foi cumprida e então adquiriu um novo significado. A Páscoa cristã, ela é muito mais profunda do que a Páscoa judaica. Então, por isso que nós estamos hoje, analisando as páginas do Antigo Testamento, mas nós estamos aplicando para Cristo. Nós estamos apontando tudo isso para Cristo. Então diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a ajuda do Espírito Santo, a iluminação dos olhos do nosso entendimento para as verdades da Tua palavra. Revela-nos, Jesus, a Ti mesmo. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos alegramos porque o Seu corpo não se corrompeu naquela sepultura. O Seu corpo foi levantado dentre os mortos. E nesse domingo da ressurreição,
nós estamos aqui comemorando a verdadeira Páscoa. E estaremos também comemorando a ceia do Senhor, como cumprimento da Páscoa do Antigo Testamento. E nós queremos fazer isso, Senhor, com um coração cheio de fé, com um coração cheio de alegria, com um coração cheio de expectativa, Senhor. Que a Páscoa hoje se torne real para cada um de nós, através de Cristo, o nosso Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém. Verso 3, a última parte do versículo diz: segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos dizer comigo essa expressão: um cordeiro para cada família. Vamos lá, mais forte: um cordeiro para cada família. Conquanto a salvação é individual, somos salvos individualmente. Eu não posso salvar o meu cônjuge, eu não posso salvar os meus filhos, eu não posso salvar meu pai e minha mãe. A salvação é individual. É restrito a cada um de nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Mas a salvação inclui a nossa família. Eu não posso querer a salvação somente para mim e estar satisfeito e feliz enquanto membros da minha família ainda não foram salvos. Eu deveria estar incomodado com isso. Isso deveria provocar em mim uma crise santa. Sabe aquela crise de você entrar diante de Deus, chorar, jejuar, orar, para que a Páscoa do Senhor inclua a tua família. Um homem de Deus chamado Josué, ele reuniu todo Israel e disse: olha, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava pensando da maneira correta. Josué estava com uma visão segundo o coração de Deus. Porque a visão do coração de Deus é: eu sou salvo, mas esta bênção tem que se estender para a minha casa. Começa em mim, mas não termina em mim. Começa comigo, mas tem que se estender às pessoas da minha família. Eu sei que todos aqui têm algum membro da sua família que ainda não experimentou Jesus como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é verdade? Então eu quero que você, nessa noite, você entre em uma santa crise diante de Deus, onde você vai orar, onde você vai jejuar, onde você vai dar bom testemunho, onde você vai viver o Evangelho. E eu quero te dizer, vai ser apenas uma questão de tempo, a tua família será alcançada pelo Senhor. Em Atos 16:31, se você puder abrir, abra a sua Bíblia, porque eu gostaria que você tivesse os seus olhos nesse versículo. Desde criança que eu li esse versículo estava pintado na parede da igreja quando eu era criança. Então eu ainda tenho bem vívido a cena, a imagem. Atos 16:31, estava lá na parede da igreja. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos dizer? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então é a vontade de Deus que a nossa família seja incluída. O cordeiro aqui está dizendo que era para ser comido em família, irmãos. Olha o valor que Deus dá à família. Eu estou aqui fruto das orações da minha mãe, eu não tenho dúvida disso. Alguém orou por mim, e no caso foi a minha mãe. Ela foi uma serva de Deus, ela era uma mulher temente a Deus. Claro que ela tinha suas falhas, ela tinha seus defeitos, né, como todo ser humano tem. Mas a minha mãe, eu tenho certeza que ela orou por mim. Ela creu na minha salvação. Eu só tenho eu e minha irmã, nós somos dois apenas. E eu e a minha irmã somos servos de Deus, fruto da oração da minha mãe. Outro exemplo que eu sempre cito é o exemplo da pastora Cristiane. Cristiane, quando converteu, ela tinha 14 anos de idade.
E eu não vou dizer quantos anos tem que ela converteu, porque ela me proibiu. Porque se você somar os 14 anos com o tempo que ela se converteu, você vai descobrir a idade dela. E ela disse que não, só diga a idade que eu converti. Com 14 anos ela converteu, e ela converteu em uma família bem religiosa. A mãe dela está aqui, então vou ter muito cuidado no que eu vou falar. Mas eu tenho que falar a verdade, né? Mas às vezes ela não escuta não direito. Uma família muito religiosa, uma família numerosa. O meu sogro era bom, né, no assunto, e ele teve 10 filhos, só da mesma mãe que a mãe de Cristiane, né? Sim, ainda teve outros por fora. Mas era uma família muito grande. Ela converteu com 14 anos e ela estava sozinha na sua casa. E ela sempre conta isso como testemunho, que ela começou orando, crendo na salvação da sua família. E eu creio que através das orações dela, e agora, claro, né, depois foram sendo salvas outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas. Hoje, praticamente, toda a família de Cristiane é convertida ao Senhor. Ainda resta alguns poucos, mas eu estou crendo que agora, como tem mais crente na família, então não vai demorar muito tempo para que todos os outros sejam salvos também. Amém? Então a salvação inclui a nossa família. É claro que se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não der um bom testemunho, minha família não vai ser salva. Não existe salvação automática. Porque Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Deus não tem bisnetos, Deus não tem sobrinhos. Deus só tem filhos. Então, para alguém ser salvo, essa pessoa precisa se tornar filho de Deus. Mas aqui está dizendo, irmãos, que o cordeiro era para as famílias. Então eu te desafio nessa tarde, nesse início de noite, a você crer pela salvação da sua casa. Quem aqui tem pelo menos um membro da família que ainda precisa conhecer o Cordeiro de Deus? Então, ore agora, aproveita, vamos orar. Ah, pastor, mas eu já coloquei o nome aqui, ó, no meu projeto Natanael 3. Amém, glória a Deus. Ore agora, gaste agora pelo menos alguns segundos declarando: Senhor, eu declaro a salvação sobre esse membro da minha família. Eu declaro a salvação sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Eu declaro a salvação sobre os meus pais, sobre os meus irmãos. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Ainda no verso 4 diz assim: mas se a família for pequena, caso a família fosse pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Aleluia! A Bíblia é demais. Porque Deus está dizendo: olha, pode ser que a família seja muito pequena e o cordeiro não vai sobrar. Não pode sobrar cordeiro para o outro dia. E você vai ver aqui que o cordeiro tinha que ser comido todo de uma vez. Então, Deus até na sua sabedoria pensou nisso. Se a família for pequena, convide os vizinhos. Então eu coloquei aqui: a Páscoa inclui, irmãos, o nosso círculo de influência. Todos nós temos um círculo de influência. A palavra grega para oikos. Tanto que quando Paulo disse: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quando ele fala casa, ele está falando oikos. Paulo está dizendo não apenas a sua família, mas todas as pessoas que convivem com você. Todas as pessoas que fazem parte do teu círculo de influência. Pega aí teu marcadorzinho. Olha para esses nomes que você colocou. No meu está em branco porque eu não coloquei ainda. Mas olha para os nomes. Eu te pergunto: os nomes que você colocou aqui, ou que você vai colocar, são pessoas desconhecidas? É gente que você não fala, que você não vê, que você não sabe quem é? Não. Quem são essas pessoas? Ou da família, ou é um vizinho, ou é um colega de trabalho, ou é um colega de faculdade ou de escola, ou é um amigo de infância, ou alguém que você tem contato. Sim ou não? Posso afirmar isso com 100% de certeza. Não é verdade?
você colocou aqui o seu oikos. Pessoas do teu círculo de influência. Alguém pode dizer, eu não tenho influência sobre ninguém. Eu não exerço influência sobre ninguém. Aí eu vou corrigir o que você está dizendo. Você pode não estar usando a sua influência, mas influência você tem. O pior ainda é que a gente usa a nossa influência, sabe para quê? Para o mal. A gente usa a nossa influência para a coisa errada. Nós poderíamos estar usando a nossa influência para o bem. Hoje eu estava falando, por que nesse tempo de vida virtual que nós temos, de redes sociais, de era digital, por que nós não usamos a nossa influência para o bem? Uma notícia ruim, uma notícia falsa, um boato, uma fofoca, uma mentira, corre rapidamente. É incrível isso. É incrível. Às vezes uma coisa, ela é postada em outro estado, muito longe daqui. E então, numa velocidade imensa, começa a ser repostada, republicada, enviada. E isso chega muito rápido a nós. Nós poderíamos estar usando a nossa influência para disseminar a mensagem do Evangelho. É claro que eu não considero as 4.000 e tantas pessoas que tem lá no meu Facebook, os meus amigos do Facebook. Eu sei que não existe isso, mas eu posso usar aquele meio social, digital, para passar a mensagem do Evangelho. Eu posso passar os valores de Deus. Então, quando eu coloco uma foto minha com Cristiane, quando eu coloco uma foto minha com Cristiane e os meus filhos, qual a mensagem que eu estou passando? Eu amo a minha família. Eu valorizo a minha família. Claro que nem sempre o que é colocado em rede social é o real. Isso eu sei, né? Nem todo mundo que está bonitinho na foto lá é porque está com a vida toda correta. Claro, isso aí eu entendo. Mas eu estou falando, irmãos, de viver no mundo real e influenciar no mundo virtual. Nós podemos fazer isso. Porque muitas pessoas estão fazendo isso para o mal. Muitas pessoas estão fazendo isso para destruir a família, para destruir outras pessoas. Muitas vezes usamos, não é, redes sociais só para indiretas, para desabafos. Isso é o cúmulo da imaturidade. Uma pessoa imatura, ela desabafa assim. Antigamente a gente não fazia isso, né? Antigamente a gente só falava das nossas coisas, né, das nossas particularidades para quem era muito próximo. Porém, no mundo virtual, parece que eu estou sozinho com o meu celular e eu dou um enter aqui, eu dou um toque aqui e envio uma mensagem e eu não sei, não imagino a repercussão que isso pode ter. Então, faça o seu círculo de influência, o seu campo missionário. Você colocou quantos nomes aqui? 3. 3 nomes. Mas deixa eu te falar, sabe quantas pessoas, no mínimo, você influencia? 120. 120 pessoas. São 120 pessoas que te ouvem. Eu já falei isso aqui várias vezes. Pegando aqui o exemplo aqui da irmã. Elma. Lembrei do nome, tá vendo? A Elma tem alguém na família dela que se ela ligar para essa pessoa e disser, olha fulano, eu estou indo aí na tua casa amanhã, a pessoa vai recebê-la. Mas se a pessoa não me conhece, se eu chegar lá e bater na porta da fulana de tal e disser, olha, eu sou Marcos, pastor da Elma, não é da Helmans não, viu, da Elma. A pessoa vai dizer, não lhe conheço. Não lhe conheço, não vou dar ouvidos ao que você tem para dizer, apesar de você ser um pastor. E talvez se eu disser que eu sou pastor, aí é que não abre a porta mesmo. Não é assim, irmãos? Mas a Elma, ela pode exercer a influência dela. Aquela pessoa vai ouvi-la sim. Por quê?
Porque faz parte do círculo de influência que ela tem. É alguém que a gente diz, o coração dessa pessoa está nas mãos de alguém. Nós temos o coração de muitas pessoas em nossas mãos. Que se nós sentarmos para tomar um café e conversar, e visitar, e fazer uma oração, essa pessoa certamente nos ouvirá. E eu quero agora partir para o próximo ponto, mas antes eu quero te perguntar, você está usando a sua influência? Você está usando a sua influência? Para o bem. Alguns estão usando, mas para o mal. Você está usando a sua influência para o bem? Então nunca mais diga que você não tem influência, tá? Você pode não usá-la, mas que você tem sim. Então aqui está dizendo, convide o seu vizinho e coma o cordeiro. Verso 5 agora. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. E ele diz, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Mas eu quero ficar com a expressão aqui. O cordeiro será sem defeito. E eu coloquei que a Páscoa do Senhor fala do sacrifício perfeito. Em Hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. No Antigo Testamento, eles tinham que ficar matando animais. Todo dia, irmãos. Todo dia um animal morria. Todo dia os sacerdotes sacrificavam um animal. Derramavam o sangue do animal. Queimavam o animal em cima do altar. Todo dia. Isso foi por centenas e centenas de anos assim. Sacrifícios diários. Mas o escritor aos Hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Não precisamos mais matar animais hoje. Não precisamos fazer mais nada para completar a obra que Jesus fez na cruz. A obra de Jesus foi definitiva. Amém? De uma vez por todas. Infelizmente, muitos crentes, eles querem completar a obra de Jesus. Isso é muito sutil. Mas eu vou dar um exemplo bem próprio e próximo a nós. Amanhã, nós vamos começar um jejum. Ok? Nós avisamos aqui, 2 de abril. Então nós vamos jejuar por 21 dias e depois nós vamos ter mais alguns dias extra de bônus de jejum pelo encontro. Ok. Mas sabe o que muitas pessoas pensam quando a gente fala de jejum? Eu vou passar muita fome. Eu vou sofrer bem muito. Eu vou deixar meu semblante bem descaído. Eu nem vou escovar os dentes para matar o povo com o meu bafo. Para Deus ter pena de mim. Estou morrendo de fome, Senhor. Por favor, atende esse pobre coitado pecador. Olha aqui, abri mão da comida. Estou sofrendo. Meu estômago está gemendo, reclamando, Deus. Por favor, me atenda. Se você tiver essa atitude, você está dizendo que a cruz não foi suficiente. Então você precisa complementar a obra de Jesus com a tua fome. E Deus vai te atender pela tua fome e não pela cruz. Veja como é sutil, irmãos. Você pode dizer, não, pastor, mas ninguém pensa assim. Eu já pensei. Eu já pensei assim. Eu já fiz isso, irmãos, de querer dar uma mãozinha para Deus. Nós criticamos as pessoas que pagam promessas, né? A gente critica. Os evangélicos não têm essa prática, né? A gente não tem a prática de pagar promessa. Mas os evangélicos têm o voto. Existem votos que a gente faz a Deus. Senhor, se o Senhor me atender nessa oração, então, Deus, eu prometo que eu vou fazer isso e aquilo. Eu vou dar isso e aquilo ao Senhor. Isso é um voto. Tem alguma coisa errada? Não, vírgula. Se o meu voto for por amor.
Eu estou fazendo isso por amor. Eu estou fazendo isso por devoção. Agora, se eu estou fazendo um voto, irmãos, para ajudar Deus a me abençoar, está completamente errado. Porque este evangelho não é o evangelho da graça, é o evangelho da lei. Então tem pessoas que dizem assim, não, eu vou fazer uma campanha de 7 quintas-feiras. Mas se a pessoa falhar uma quinta-feira, ela não se sente mais merecedora das bênçãos e do milagre de Deus. Elas se sentem culpadas. Ai, falhei uma vez. Deus não vai mais me responder. Queridos, a obra da cruz é perfeita. Não é baseado no nosso desempenho. Você é medido pelo seu desempenho, sabe onde? Na escola, na faculdade, no trabalho. Você tem metas. E se você não tiver metas, você vai ter que dobrar a meta. Lá no mundo, nós somos medidos pelo nosso desempenho. Mas com Deus não é assim. Não há nada que eu faça para Ele me amar mais. Não há nada que eu faça para Ele me amar menos. A obra de Jesus na cruz foi bastante, suficiente, definitiva, perfeita e de uma vez por todas. Se eu jejuo, se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu faço um voto, se eu venho 7 quintas-feiras na igreja, meu querido, eu faço isso por amor. Porque eu amo o Senhor. Eu não estou querendo comprar o amor de Deus. É para mim mesmo, para eu mesmo. É para o meu próprio benefício. Quando eu jejuo, é por causa de mim. Eu não estou barganhando com Deus. Não é uma negociata. Estão entendendo, queridos? Quem está entendendo aqui? Isso não é desculpa para não orarmos, não jejuarmos, não lermos a palavra. Eu posso até fazer um voto. Eu fiz um voto com Deus. Quando eu fiz o meu concurso, eu disse ao Senhor, foi um voto que eu fiz. Senhor, se eu passar nesse concurso, o primeiro salário que eu receber, Deus, eu te darei todo ele. Foi um voto. Mas não estava ali, irmãos, querendo complementar a obra da cruz. Não estava ali querendo dar uma mãozinha a Deus, torcer o braço de Deus. Como muitos crentes estão querendo fazer isso. Esse evangelho não é o evangelho da graça. E Paulo diz que quem pregar outro evangelho, que não seja o evangelho da graça, seja anátema, maldito. Foi Paulo que disse isso aos Gálatas. Então o evangelho não é com base no nosso desempenho. O evangelho é com base no desempenho de Jesus na cruz. E deixa eu te dizer, o desempenho dele foi 100%. Na cruz, o nosso Senhor fez 100%. Sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Há muitos anos atrás, nós levávamos equipes nas férias para passar 15 dias em algum lugar. Eu não vou dizer o lugar porque eu não quero aqui expor a religião de ninguém. Mas nós chegamos em um determinado lugar, o pastor daquela igreja que estava nos recebendo levou a gente para um lugar. E ele disse, olha pastor, a partir daqui, desse ponto que nós estamos, são 2 quilômetros de subida. E é uma subida, uma senhora subida. Não tem a subida aqui do Cristo do Magano? Já foram lá? Mais ou menos aquilo ali, tá? Mas é 2 quilômetros. E ele disse, as pessoas vêm aqui e elas vão de joelhos, nus. Joelhos nus, sem nem roupa, nem calça. E elas vão de joelhos nesse calçamento. E não era asfalto, não era um cimento lisinho desse, eram pedras assim, um calçamento bem irregular. As pessoas vão de joelhos, elas esfolam os joelhos, sangram. E então elas amarram espumas, colocam espumas nos joelhos, sangrando até chegar lá em cima, porque elas creem
que se fizerem isso, Deus vai ter pena delas, vai ter compaixão delas, e Deus vai fazer alguma coisa por elas. Quantos crentes muitas vezes não estão de joelhos subindo uma ladeira, mas estão querendo complementar a obra de Jesus na cruz? Eu quero te dizer, não faça isso, porque nunca, e eu passaria a noite toda aqui repetindo, nunca o que fizermos vai complementar nada. Sabe por quê? Porque já foi completa. Amém? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom, presente, dádiva de Deus. E Paulo diz aos Efésios 2:9, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu mereci a salvação, Deus. Deus vai dizer, nenhum de vocês mereciam, eu dei-a de graça. Amém? O sacrifício de Jesus é perfeito. Verso 7 agora. Diz assim, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então a Páscoa fala do sangue, porque um animal era morto, o sangue era derramado, e esse sangue derramado, ele era coletado em uma vasilha, pegava-se então um isopo é um pedaço de madeira, e na ponta, numa das pontas tem um tufo de pano, como se fosse um cotonete gigante, para você visualizar melhor. Pegava aquele sopo, melava naquele sangue, molhava naquele sangue, e então ia no umbral. Umbral é uma palavra antiga para grade. Nós temos hoje a palavra grade da porta, né? O portal. Então, nós temos então o umbral que era horizontal e o umbral que era vertical. Vertical e horizontal. Vejam, até aqui nós temos a cruz. A cruz é uma trave vertical, apontando para o céu. A cruz é uma trave horizontal, apontando para os homens. Quando o sangue era aspergido nos umbrais das portas, Deus está dizendo que a cruz tem que passar pela nossa casa. A cruz tem que passar pelo nosso relacionamento com Deus vertical, e a cruz tem que passar pelos nossos relacionamentos horizontais. Nem todo mundo que tem casa tem família. Uma coisa não é sinônimo da outra. Tem pessoas que têm casa, a casa é luxuosa, a casa é bem montada, a casa tem tudo do bom e do melhor, mas ali dentro não mora uma família. Porque família fala de relacionamentos. Outra coisa, estar numa igreja evangélica não é garantia de que os nossos relacionamentos estão curados. Eu sou o maior exemplo disso. Eu uso o meu exemplo sempre, porque eu converti com 14 anos, eu não tenho problema de dizer quantos anos eu converti. Então agora vai fazer 31 anos, em julho, que eu converti. Eu converti com 13 anos e alguns meses. Converti em julho, completei 14 anos em novembro. E de 1987, faz as contas aí, julho de 1987, até julho mais ou menos de 1993, eu não tinha perdoado o meu pai. Então conta comigo, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 6 anos. 6 anos que eu tinha nascido de novo, 6 anos que eu estava envolvido na obra de Deus. A essas alturas, eu já tinha tocado na igreja, eu já tinha ministrado louvor na igreja, eu já tinha liderado os jovens da igreja. A essas alturas, eu já tinha ido para missões fora do Brasil.
A essas alturas eu já tinha voltado, era aluno do Instituto Bíblico em Brasília, mas eu nutria um ódio congelado em meu coração. E eu vou explicar isso aqui, porque algumas pessoas podem ter isso e não sabem. Muitas pessoas dizem assim, não, eu não odeio não, mas eu não quero conversa. Eu ignoro. Não existe para mim. Aquela pessoa e nada é a mesma coisa, mas eu não odeio. Sabe o que é isso? Indiferença. E eu aprendi com uma das nossas professoras no Instituto Bíblico, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Em uma das aulas que nós tínhamos de cura interior, a pastora Ana Almeida, ela disse, indiferença é ódio congelado. Se você é indiferente com alguém, você está com ódio congelado. Claro, se a indiferença, ela é uma coisa que perdura, tá? Estou falando, de vez em quando eu fico meio indiferente, né? Com a minha esposa. Mas é uma coisa passageira, tá? A gente teve uma DR, né? Uma discussão de relação, né? A gente teve um pequeno debate e aí a gente fica meio indiferente, fica bicudo, né? Ah, esqueci da história engraçada que eu ia contar. Pronto, agora já está no contexto, eu vou contar. Então o casal brigou. Estavam brigados, mas tinham que viajar juntos. Horas e horas juntos, um ao lado do outro. Então ele dirigindo aqui, todo bicudo. E ela olhando para o vidro, né? Olhando a paisagem. E aí, em um determinado momento, tinha uns animais pastando. Aí ele disse, olha lá os teus parentes pastando. Com 2 jumentos. Aí ela disse, meus cunhados são lindos, querido. Ou seja, os teus irmãos aqui estão lá pastando, você é um jumento também. Então, nem sempre os relacionamentos estão com o sangue de Jesus. Eu sei disso. Eu e Cristiane somos pastores. Já há muitos anos. Irmãos, parece que às vezes é uma coisa do diabo mesmo. Você está se arrumando para vir para a igreja. Graças a Deus que isso já tem muito tempo que não acontece. E em nome de Jesus não vai acontecer. Mas já teve várias vezes a gente se arrumando. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. E uma briga começa. E a gente está dentro do carro, discutindo, ou chateado com o outro. E vamos nos aproximando da igreja. E eu, meu Deus, vou ministrar louvor daqui a 5 minutos. E entramos por aquela porta, paz do Senhor, oh amado, amém. Aquela voz bem melosa, oh querido. Mas entre nós muitas vezes não está muito legal. Então aqui está dizendo que a Páscoa, o sangue tinha que passar pelo umbral da porta. É meu relacionamento com Deus, é meu relacionamento vertical. Eu e o Senhor, eu preciso estar bem com Ele. Mas isso não é o suficiente apenas. Claro que é o mais importante, tá, irmãos? O mais importante é o meu relacionamento com Deus. Mas a cruz é uma trave vertical e a cruz é uma trave horizontal. Então o sangue tem que passar pelos meus relacionamentos. Especialmente, eu estou falando de família, porque eu sei que o maior desafio que nós temos é ser crente dentro de casa. Ou só sou eu que sinto isso? Quem sente isso comigo? Ah, ainda bem, obrigado por você levantar sua mão. Pelo menos eu não estou sozinho nesse desafio. O meu grande desafio é ser crente dentro de casa. É ser crente com a minha mulher. É ser crente com os meus filhos. Tanto que a minha mãe, ela dizia isso. E eu tinha muita raiva da minha mãe. Porque eu acabava de chegar do culto e minha mãe estava lá me esperando. Ela dizia, Marcos, eu queria, meu filho, que você fosse tão crente aqui dentro de casa, quanto você acabou de ser lá no culto. Ah, mamãe, deixa de pegar no meu pé, mamãe. A senhora, às vezes, né, é muito chata. Acabo de chegar da igreja, estou no clima, estou na unção, né? Eu estou no reteté ainda. Só que não era disso, não.
Eu era de uma estirpe mais fina. A senhora acabou de jogar um balde de água fria em mim. Ela dizia, não, é porque eu vejo a sua indiferença com seu pai. Minha mãe tinha razão, irmãos. Eu não tinha relacionamento com meu pai. Na verdade, quando eu fui para o Instituto Bíblico, Deus teve que mexer lá dentro e dizer, você odeia seu pai. Até eu admitir isso, foi muito difícil. Mas eu finalmente cheguei diante de Deus, Senhor, realmente Deus, eu odeio meu pai. Mas eu quero cura em meu coração, eu quero que o Senhor me capacite a perdoá-lo. E eu vim de férias. Metade do ano, no meio do ano a gente vinha de férias. Vinha em julho, vinha em dezembro. E eu vim de férias em julho de 93. E o meu pastor tinha me convidado para dar um seminário de cura interior na minha igreja. Olha que coisa linda. Seminarista, né? Um homem santo, cheio do Espírito Santo, um adorador. Marcos, ministra um seminário de cura interior na igreja. E eu voltei. Mas eu estava orando pelo meu pai. E eu lembro, queridos, quando eu entrei na minha casa, aquela casa onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi tanto tempo, onde eu presenciei tantas cenas, onde eu ouvi, não da minha mãe, mas de outras pessoas, coisas horríveis a respeito do meu pai. Conceitos totalmente errados e distorcidos. E eu entrei ali, e quando eu vi o meu pai, meu coração finalmente estava livre. Eu olhei para o meu pai e eu não tinha mais aquele sentimento de raiva, de indiferença, que era o ódio congelado. Irmãos, eu senti compaixão do meu pai. Parece que eu estou me lembrando hoje do sentimento que eu tive. Pela primeira vez eu vi meu pai como um ser humano, cheio de falhas, que também não teve um pai, que falhou comigo, mas que outras pessoas falharam com ele. E como eu estava sendo exigente com ele. Pela primeira vez eu enxerguei meu pai com os olhos de Deus. Ali eu recebi, até hoje, eu recebi a cura em meu coração. O perdão foi liberado. Amém? Meu pai ainda é do jeito que ele é. E ele está com 86 anos. Do jeito que ele é ainda. Meu pai pouco mudou. Pouco. Ele melhorou muito, mas assim, ele não se tornou aquela pessoa que eu queria que ele fosse, super comunicativo, que me colocasse no braço, que me girasse no ar, mesmo eu grandão assim, eu queria tanto, né, pai? Me coloca no braço, me gira no ar. Não, meu pai não mudou, mas olha para mim, quem mudou fui eu. Algo em meu coração mudou, o sangue passou no meu coração. Pouco tempo depois eu estava casando com Cristiane. Eu voltei para morar dentro de casa 3 meses. E era algo que eu tinha muito medo. Vou voltar para morar na casa dos meus pais. Eu já saí mais de 2 anos, 2 anos e meio. Eu vou voltar, meu Deus, como é que vai ser? Gente, aqueles 3 meses antes do casamento, foi a prova de que meu coração estava sarado. Sarado. Perdoei meu pai. Perdoei meu pai há 20 e tantos anos atrás. Finalmente. Mas o que é que tinha acontecido? Eu era crente, eu estava na igreja, eu estava envolvido com as coisas da igreja, mas o umbral não estava aspergido com o sangue de Jesus. Eu precisava, meu relacionamento com Deus tinha sido corrigido, mas o meu relacionamento horizontal não tinha sido corrigido. E finalmente houve um toque de Deus. Então, eu creio que o sangue vai ser aspergido sobre os umbrais das portas da tua casa. Amém? Teu relacionamento com Deus é prioridade, mas o relacionamento horizontal é prioridade também. Mas a Páscoa, vamos lá, nós estamos finalizando, porque nós vamos ter a ceia do Senhor agora. Verso 8, veja comigo. Verso 8.
A Páscoa fala do sofrimento de Jesus. Vamos ler aqui, diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Era churrasco. O cordeiro não era para ser comido cru, o cordeiro não era para ser comido guisado, não era para ser um ensopado de cordeiro, não era um refogado de cordeiro, não, era churrasco de cordeiro. Por quê? Porque Deus estava dizendo: o meu filho vai sofrer na cruz, o meu filho vai pagar pelos pecados da humanidade na cruz. Será sofrimento, então não foi uma encenação. As pessoas às vezes têm a ideia de que aquilo que Jesus sofreu na cruz foi um teatro, que ali Jesus estava com um corpo espiritual, que ele não sentiu dor nenhuma. Não, 100% homem, 100% homem, nervos, músculos, carne, pele. Irmãos, às vezes eu arranco um pedacinho aqui, da carnezinha do dedo. Você já fez isso? Arde, dói, né? Incomoda. Imagina as chicotadas que ele levou. Imagina as pauladas que ele levou. Os pregos. Foi sofrimento. Então aqui está dizendo: o cordeiro tem que ser assado no fogo. Não foi brincadeira o que Jesus fez na cruz. Por isso que eu tenho que levar muito a sério a obra da cruz. Porque o preço foi muito alto para Deus. Para mim não. Para mim foi de graça a salvação. Eu não podia pagar. Mas para Deus custou um preço muito alto. Até entendo aquele homem ontem ou anteontem que subiu lá numa encenação no Rio Grande do Sul. Quando ele viu o soldado enfiando a lança em Jesus, ele foi lá e deu uma capacetada no soldado. Eu me identifiquei com ele. Porque o nosso Senhor estava sofrendo. O que é que ele estava querendo dizer, aquele homem ali? Talvez ele estava embriagado, talvez ele estava fora das suas faculdades normais, mentais, não sei. Mas ele estava dizendo: ei, com Jesus você não mexe não. O sofrimento de Jesus. Eu não posso, irmãos, viver uma vida abaixo. Eu não posso viver menos. Olha o que o verso 8 diz: comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermento. Então, aqui está falando a Páscoa da limpeza do fermento do pecado. Pão asmo fala de pão sem fermento. E o fermento é símbolo do pecado. Nós não podemos, meus irmãos, lidar com o pecado como algo comum. Eu fico muito triste. Pessoas nascidas de novo, lidando com o pecado como se fosse algo normal. Foi o pecado que matou o nosso Senhor. Claro, Ele deu a vida porque Ele quis. Foi voluntária a morte dEle. Mas foi por causa dos nossos pecados. O meu pecado não foram os soldados romanos. Não foram os judeus. Não foram os fariseus. Nem os sacerdotes daquela época. Foi o meu pecado, foi o teu pecado. Então há uma seriedade muito grande. E aqui diz: comerão com ervas amargas. Você já comeu jiló? Eu não gosto de nada amargo, a não ser café meio amargo. Só. Eu não gosto de jiló, eu não gosto de espinafre, eu não gosto de rúcula. Nada amargo eu gosto. Remédio amargo é horrível. Mas por que ervas amargas? Ervas amargas falam, sabe de quê? Que o pecado é amargo. Oh, quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. Lá em Jeremias diz isso. Sabe, eu vejo algumas pessoas contando alguns testemunhos que simplesmente me dá repugnância. Porque elas se gloriam no pecado. Eu já vi um homem se gloriando no passado dele. Ah, porque eu fiz isso, aleluia. Eu peguei não sei quantas. Ah, eu era o tal da minha cidade. Eu matei não sei quantos.
Era bom que tivesse uma polícia lá no meio e levasse ele preso, para deixar de se gloriar no pecado. Gente que para contar sobre o passado, enche a boca, enche o peito. Mas quando é para falar da obra de Deus, gasta meia hora falando do passado negro. Quando é para falar da obra que Jesus fez, da salvação, gasta 3 minutos e termina. Aí o testemunho é um espetáculo de quê? De pecado. É só para contar pecado. Deveria ser o contrário. Eu conto muito pouco da minha vida antiga. Eu conto muito do que Jesus fez por mim. E conto mais ainda do que isso está provocando na minha vida hoje. Amém? Paulo disse, eu me gloriarei. Sabem em quê? Na cruz de nosso Senhor. Não vou me gloriar no meu passado. Irmãos, meu passado ficou para trás. Eu nada tenho que exaltar o meu passado. Por isso que aqui diz, ervas amargas, porque a escravidão do pecado é terrível. Crentes que ficam com saudade da vida antiga. Eu tenho muita dúvida se essa pessoa nasceu de novo. Me desculpem, irmãos. Mas eu tenho dúvida. Quando uma pessoa fica assim, mas antes de Cristo, a minha vida era muito boa. Muita mulher, muita cerveja. Eu viajava. E fica até babando. Enxuga a baba. Será que nasceu de novo? Porque as riquezas de Cristo são incomparáveis. Como é que eu posso comparar a minha salvação, a minha realidade em Cristo, com a lata do lixo do mundo? Uma comida azeda e podre. Não tem como. Não tenho como. Então aqui está deixando bem claro, ervas amargas, pão asmo, carne assada no fogo. A morte de Jesus custou um alto preço para ele. E no verso 10, veja comigo, nada deixareis. Nós já estamos terminando. Nada deixareis dele até pela manhã. Nada deixareis dele até pela manhã. E o que porém ficar pela manhã, comê-lo-eis. Ou seja, o cordeiro não podia sobrar. Isso fala de uma experiência completa com o Senhor. O apóstolo Paulo disse o seguinte, eu estou convencido, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em minha vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Paulo era um homem consciente. Eu fui salvo no passado. Eu, Marcos, imitando Paulo, estou dizendo, eu fui salvo. Naquele dia que Jesus entrou na minha vida, o meu espírito foi salvo. Nós somos tricotomistas. Então nós cremos que o nosso espírito foi salvo no dia do novo nascimento. Minha alma está sendo salva. Hoje eu estou ainda em um processo de salvação. O que é isso? Minha alma está sendo transformada. Minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos. A mente de Cristo está sendo implantada em minha mente. Então eu estou sendo salvo. Mas também um dia eu serei salvo. Quando? Quando o meu corpo físico for glorificado. Então eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. A salvação é tríplice, passado, presente e futuro. Essa é uma experiência completa. Queridos, eu preciso dizer para mim mesmo, Senhor, o que o Senhor fez na cruz foi suficiente. A sua obra foi completa. Eu quero que seja na minha vida. Eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. Eu quero que minhas emoções sejam tocadas pela cruz. Eu quero que a minha visão, eu quero que minhas finanças, eu quero que a minha vida intelectual, eu quero que a minha vida profissional, eu quero que a minha vida sentimental seja tocada pela cruz. É uma obra completa. Senhor, toque áreas da minha vida que eu ainda não fui tocado, ou eu ainda não deixei, na verdade, que fossem tocadas. Eu quero experimentar completamente a realidade de Cristo em minha vida.
Amém? Porque muitas vezes a gente, não, já fui salvo, aleluia, eu vou para o céu. E para nisso. Quantos crentes pararam na experiência do novo nascimento? Quando havia ainda uma jornada. E por falar em jornada, eu termino com isso. Espírito de prontidão. A Páscoa fala que devemos ter um espírito de prontidão. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós estamos em uma jornada. Vamos ficar em pé agora. Vou pedir para os irmãos que vão servir a ceia. Podem vir. O Ministério de Música pode vir também. E eu vou terminar esse último ponto com você em pé. Por que prontidão, irmãos? Sabe por que prontidão? Porque nós estamos em uma viagem. A nossa vida nessa terra é uma viagem. Às vezes a gente diz assim, eu estou pronto. Você marca para viajar com alguém. Olha, eu passo aí na tua casa de 8 horas. Tá bom, eu vou estar pronto. Aí a pessoa chega, 8 horas, e te liga. E aí? Estás pronto? Tô. Só um minuto, que eu vou fechar a mala. Só um minuto, que eu vou escovar os dentes. Que eu vou pentear o cabelo. Que eu vou vestir uma roupa. Em outras palavras, você não está pronto. Quem está pronto, está com mala fechada, escovado o dente, cabelo penteado, está sentado, esperando que a pessoa que combinou chegar, você vai, sai e encontra a pessoa. Isso é prontidão. E aqui nós temos lombos cingidos. Lombos cingidos. Sabe o que fala? De roupa bem amarrada. Ninguém viaja, pelo menos naquela época, né? Hoje nós viajamos de carro, de avião, mas naquela época era a pé. Uma viagem longa com roupas, como eles tinham, desculpem, com roupas soltas, isso iria atrapalhar muito, não dava nem para dar uma passada. Então a roupa, ela tinha que estar bem amarrada. Isso era lombos cingidos, pés calçados e cajado na mão. O cajado era para ajudar na caminhada, um apoio, mas também podia matar serpentes, podia matar um escorpião que surgisse no caminho. Um espírito pronto, irmãos. Nós estamos numa jornada com Deus nessa terra. Pedro diz que nós somos forasteiros. O que é isso? O meu lar não é da terra. O escritor aos Hebreus diz que a nossa pátria é do céu. A nossa pátria é celestial. Então eu tenho que estar pronto. Pronto para quê? Para uma coisa ou outra. Eu tenho que estar pronto para a morte. Poxa, terminar um sermão assim. Calma. Porque a morte não é o fim. Eu tenho que estar pronto, queridos, hoje. Se o Senhor quiser, vou nem colocar no poderia. Se o Senhor quiser que hoje eu encontre com Ele através da morte, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Senhor, eu estou pronto para te encontrar. Ou a segunda coisa, estou pronto para a vinda de Jesus. Ou a morte, ou a vinda de Jesus, eu preciso estar pronto. A Páscoa fala disso. Eles comeram em pé. Você já comeu em pé? É bom comer em pé? Chega num restaurante, está lotado. Você fica com o prato na mão e comendo em pé. Mas por que eles comeram em pé? Por que eles comeram com pressa? Porque eles precisavam sair dali com rapidez. Então, meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Em seguida nós vamos cantar uma canção e servir a ceia do Senhor.
Mas essa ceia que nós vamos tomar agora, logo após essa palavra, eu queria que você tomasse com esse coração: Senhor, a Páscoa é para mim, a Páscoa é para minha família. Senhor, a Páscoa inclui as pessoas com as quais eu convivo. Senhor, a Páscoa fala do sacrifício perfeito. Eu não preciso completar nada do que Jesus fez. O sangue aspergido nos umbrais das portas da minha vida. Eu quero os meus relacionamentos com o sangue de Jesus. Senhor, eu quero entender que o pecado causou dores a Jesus, grande sofrimento ao Senhor, então eu não posso lidar com o pecado de qualquer jeito. A Páscoa é uma experiência completa. Senhor, eu quero continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, e eu quero estar com o Espírito pronto. Deus, levante sua mão comigo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela morte de Jesus, obrigado pela ressurreição de Jesus. Obrigado porque o túmulo está vazio e hoje nós podemos estar aqui em pé na sua presença, comemorando a Páscoa do Senhor. E eu peço que essas verdades que eu acabei de falar, a nossa família seja incluída, os nossos relacionamentos sejam incluídos. Deus, eu oro, Senhor, para que experimentemos tudo que Jesus conquistou lá na cruz. Eu oro, Senhor, para que tenhamos um espírito pronto. A qualquer momento nós podemos encontrar com o Senhor através da morte, e nós queremos estar prontos para te encontrar. Senhor, nós não queremos estar vivendo uma vida relapsa, uma vida, Senhor, de qualquer jeito. Nós queremos viver uma vida de prontidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.